Lei quer multar motoristas por cancelar corrida. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber desde 2015 e eu acho que eu nunca vi um absurdo tão grande em relação a cancelar. Não, já vi alguns absurdos ruins, mas assim, esse é um dos piores absurdos que eu já vi em relação ao governo querendo, enfim, atrapalhar a vida do motorista de aplicativo. O projeto de lei é o número 6.476 de 2019. Ele é de autor do senador Assir Gursaz, do PDT de Rondônia. Pessoal de Rondônia, vamos votar melhor aí, né? Esse projeto de lei diz que o motorista que aceitar uma corrida e depois cancelar vai ter que pagar uma multa de 5% do salário mínimo, equivalente a mais ou menos R$ 52. E o projeto de lei desse senador imbecil aí não para por aí. Ele também quer que o motorista pague 1% de multa, ou seja, por volta de R$ 10, R$ 11, caso o motorista se atrase mais do que o aplicativo previu de tempo para chegar até o passageiro. Eu fico pensando assim, o que levou o senador a ter essa ideia mirabolante, né, para criar esse projeto de lei? E eu imagino que tenha sido o seguinte, acompanha comigo o raciocínio, a historinha que eu imagino que tenha acontecido. Comenta aqui embaixo se você acha que isso é verdade. Quer ver, ó? Filhinho dele, playboyzinho, né, deve ter ido no final de semana, deve ter enchido a cara, e resolveu chamar o Uber para ir embora, né? Devia ter mamado daquele jeito que assim, que quase vomitando, né? Caindo, tropeçando. Ele chamou o Uber, 4 da manhã. O Uber chegou lá, o motorista chegou lá, viu a situação, viu que o cara tava cambaleando, cancelou a corrida e foi embora. Tá certo, motorista? Vai deixar um bebum desse entrar dentro do carro, vomitar tudo, estragar toda a tua noite, tua semana por causa de um vômito? Não tá certo, né? Aí chegou o primeiro motorista lá, deve ter cancelado, foi embora. Aí o cara já ficou brabinho, o filhinho do senador. Não sei se esse senador tem filho ou não, mas imagine que seja uma situação dessa. Se não foi com o filho, foi com a filha, foi com a esposa, alguma coisa nesse sentido. Aí o filhinho de papai chama lá pela segunda vez, tropeçando ali de tanto beber. Aí chegou lá o segundo motorista, viu a situação e cancelou também, foi embora. Aí o playboyzinho foi lá pela terceira vez, deve ter chamado aí, cancelou da Uber, deve ter chamado a 99. Aí chegou lá o motorista da 99, também viu a situação, que é impossível de levar uma pessoa daquele jeito, daquele bêbado daquele jeito, cancelou e também foi embora. Comenta aí embaixo se você também cancela a corrida quando percebe que o passageiro tá cambaleando ali de bêbado, comenta aqui embaixo. E aí eu imagino que finalmente na quarta ou quinta tentativa algum motorista topou, né? Algum novato, às vezes que não assiste aqui o canal, não sabe, não pega as dicas, né? Deve ter pego ali essa corrida, levou o cara. O passageiro aí, bebum, deve ter avaliado ainda esse motorista, por mais que tenha levado, deve ter avaliado com uma estrela, porque não entende da avaliação, né? E aí chegou no outro dia, né? Conta a historinha, papai, senador, acho que você tinha que fazer uma lei para multar esses motoristas que cancelam corridas. Oh, meu filhinho, é verdade, você tem toda a razão. Eu também vou fazer um projeto de lei. Só pode ter sido assim que isso aconteceu, porque não tem outro cabimento, né? Esse político aí que deveria estar olhando pela população, tanto pelos passageiros quanto pelos motoristas, criar uma regra ridícula dessa. Não é possível. E eu imagino que talvez você esteja se perguntando, né? Será que é possível de um projeto de lei ir para frente em relação a isso no Senado? Enfim, será que isso não é tão ridículo o suficiente de não passar? Vou dizer uma coisa, eu não sei, tá? Eu não sei. Eu acredito que eu concordo que é ridículo, pode não passar, mas pior do que isso, por mais que ele não passe no Senado, ele pode inspirar prefeituras. São 5.000 prefeituras no Brasil inteiro. Pode instigar prefeituras a fazerem o mesmo. Pega cidades como São Paulo, que sempre tem um vereador ou outro que não gosta dos motoristas de Uber, quer fazer ali, que é pró-táxi, quer fazer alguma regra ridícula. Ele vem lá na sua cidade e cria uma regra parecida que nem essa. Cria uma lei para prejudicar o motorista Uber. No final de contas, esse projeto de lei, se ele não passar, no mínimo ele dá ideia para outras cidades, outros vereadores de cidades querendo fazerem isso. E se você acha que não existe projeto de lei ridículo para motoristas de aplicativo em algumas cidades, você está enganado, que existe sim. Por exemplo, tem uma cidadezinha aqui no interior que colocou no projeto de lei deles lá, que é para multar o motorista de aplicativo em R$ 112 caso o motorista esteja dirigindo com o vidro aberto. Olha só, não pode dirigir com o vidro aberto, tem que ser só com o vidro fechado, segundo os projetos de lei dessa cidade, dizer que eu não prefiro nem dizer o nome. Então sim, projetos de lei podem ir para frente, pode às vezes não é projeto de lei, mas é decreto, enfim. O fato é que cancelar uma corrida é uma ferramenta de segurança a nós motoristas. O motorista não cancela
cancela a corrida por qualquer coisa. O motorista cancela a corrida quando ele está em risco, quando ele está em problema de assalto, por exemplo, ou que a vida dele, o patrimônio dele corre risco, seja por bandido ou por um bêbado que esteja querendo vomitar dentro do carro. Não tem motivo para o motorista ficar cancelando corrida, ele tem que rodar para ganhar dinheiro. Cancelar a corrida não dá dinheiro. Bom, no que depender de mim, esse projeto de lei não vai para frente. Se tiver aqui em Brasília falar com esse senador ridículo aí, para ele não colocar isso adiante, eu vou fazer tudo acontecer para que seja bom para nós motoristas. Porque eu vou te contar, político para ir contra motorista de aplicativo tem um monte, sempre estão inventando uma gracinha. Agora, para ir a favor, é coisa rara, viu? Esse foi o vídeo de hoje, vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo, valeu! Opa, tocou. Tá pertinho.